Bom dia, mais um Homens da Palavra, dia 2 de junho, nós estamos aqui no Provérbios, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Existe um paralelo aqui, existe um contraste aqui entre os retos e os íntegros e os perversos e os infiéis. Os retos habitam a terra, enquanto os perversos são eliminados dela, e os íntegros permanecem na terra, enquanto os infiéis são dela arrancados. É lógico que o livro de Provérbios fala da sabedoria da Palestina, da sabedoria do mundo antigo, e o que geralmente acontece e não acontece nesse mundo, debaixo do sol. E claro que aqueles que temem ao Senhor são sábios, eles entram em menos caminhos maus, em menos caminhos de trevas, e eles vivem mais, tá? É uma ótima explicação do texto. Homens tementes a Deus, homens que andam em integridade, homens que andam em retidão, eles permanecem na terra, eles habitam na terra, ou seja, pode ser uma interpretação que está dizendo que vivem mais e melhor, e em contraste aos perversos e os infiéis que são arrancados da terra, são eliminados da terra, são ceifados da terra, e não é novidade para a gente que quem se entrega muito ao álcool, à droga, quem se alista em uma facção criminosa, ou até mesmo quem simplesmente vive no pecado como um tolo, vive no meio da loucura, né? A tolice e a insensatez é uma vida chamada na Bíblia uma vida de loucura, né? Então, com certeza, esses vivem menos, é uma boa explicação do livro de Provérbios, mas eu queria ir mais a fundo com você, porque para mim, o livro de Provérbios fala daquilo que é eterno em contraste com aquilo que é temporal. Claro que são ótimos conselhos para essa vida, claro que teologicamente o livro é isso, tá? É um manual de sabedoria, como eu disse antes, do viver abaixo do sol, né, desse mundo, e mais especificamente do mundo antigo, mas é sabedoria para todas as épocas. É um livro que foi feito para ensinar meninos a serem homens, mas o princípio que permeia todo o livro de Provérbios é a sabedoria. E a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é Jesus. A vida sábia é a vida de Deus. E é a vida de Deus que está em nós por meio do Espírito. Então, eu não separo ser salvo, tá, de ser santo, de ser sábio, de ser temente, de ser piedoso. Para mim, tudo é uma única e mesma coisa. Por quê? Porque é por meio do Espírito de Deus que nós somos salvos. Tá? É Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem transforma o nosso coração de pedra por um coração de carne. E é Ele que nos lembra de todas as coisas. É Ele que habita em nós e que inclina o nosso coração a amar a Deus e amar ao próximo. Então, esse é o Espírito de salvação, também é o espírito de santidade, porque santidade é amar a Deus e ao próximo. É o espírito de temor, é o espírito de sabedoria, porque sabedoria nada mais é do que temer a Deus e reconhecer a Deus e amar a Deus em todos os aspectos da vida. Então, esse livro fala daquilo que é eterno. E claro que aquele que possui o Espírito Santo, aquele que é o homem santo, sábio, piedoso, ele vai permanecer nessa terra, mas não apenas mais tempo. E aqui é onde eu quero chegar com você. Ele vai estar para sempre nessa terra, tá? A Bíblia é clara em dizer que Deus não vai destruir essa terra. A interpretação de que Deus destruirá a sua criação é uma interpretação escatológica bem errada, tá? A gente sabe que a Nova Jerusalém, que são pessoas, ela vai descer do céu, né? E vai simplesmente vir para essa terra. São novos céus e nova terra. Ou seja, Deus jamais iria destruir a criação que ele criou tão perfeita e bela. Tá? É totalmente incoerente com o caráter de Deus ele destruir todos os animais, toda a mata que ele criou, enfim, os oceanos. Quando fala de um fogo, é um fogo purificador, é o juízo de Deus. Mas nós vamos habitar nessa terra para sempre. É por isso que a Bíblia fala que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Aquilo que aconteceu no Éden, o plano original de uma terra, de um jardim, que foi também personificado na terra prometida, tudo isso aponta para um local, para um lugar, para uma terra, onde realmente nós habitaremos para sempre em uma comunidade muito mais tangível, visível, tá, do que
o que a maioria das pessoas tem em mente, sei lá, se apanharam isso do Inferno de Dante ou do desenho de Tom e Jerry, onde as pessoas sobem com aureolas de anjinho e etc. Mas biblicamente, a Nova Jerusalém, a igreja, vive e habita nessa terra, em um mundo muito, muito, muito parecido com aquilo que nós vemos agora, porém sem pecado, porém o homem amando a Deus de todo o coração, entendimento e força, e o seu próximo como a si mesmo. Cristo será tudo em todos, cada pensamento, cada sentimento, cada palavra do homem, tudo vai ser em amor perfeito ao Pai, em amor perfeito ao Filho. Vai ser uma sociedade, uma nova cidade, um novo mundo, tá? Aonde nós viveremos juntos. Por isso que a Bíblia fala de moradas, fala de ruas, fala de autoridade, porque vai com certeza ter uma organização como nós temos aqui, porém os aspectos mais minuciosos nós não sabemos, mas viveremos assim, como nós vivemos agora, porém em corpos incorruptíveis, não morreremos. É só nós olharmos para Jesus, que já tinha um corpo incorruptível, um corpo glorificado após a sua ressurreição, e ele estava caminhando, ele estava falando com os discípulos, e até mesmo ele estava fazendo peixe, comendo peixe com os discípulos na praia. E Isaías nos fala sobre os melhores banquetes, sobre as melhores carnes, as melhores gorduras que nós teremos na eternidade. Eu não quero entrar aqui com você no mérito da questão dos detalhes. O que eu quero colocar agora aqui para você é só uma visão de que se você pensar nessa vida, você pode trabalhar o quanto for, mas tudo que você adquirir, você não vai ter isso para sempre, tá? Por quê? Porque um dia você vai morrer. Então o seu carro não será mais seu, a sua casa não será mais sua e não será depois mais do seu filho. Enfim, tudo que o homem adquire nessa vida, seja diploma, reconhecimento, honra, tudo isso vai ter fim. Por quê? Porque a nossa vida é finita e ela tem fim. Mas nós temos uma promessa aqui de que os retos e os íntegros, eles habitam na terra, eles permanecem na terra, eles não são arrancados dela. Ou seja, finalmente nós teremos à nossa disposição todos os recursos de forma ilimitada. Nós não nos cansaremos mais para trabalhar e nós não precisaremos mais proteger e lutar para ter o mínimo, o básico e aquilo que é necessário para a vida. Então, finalmente, nós vamos habitar seguros, nós vamos permanecer na terra para sempre, ninguém vai nos arrancar mais dela, ninguém vai nos oprimir mais, não haverá mais injustiça, não haverá mais pecado, não haverá mais maldade. Então, é para esse lugar que Deus nos convida a estar. E o livro de Provérbios é um livro que fala sobre a diferença daqueles que têm os olhos nessa vida e aqueles que também têm os olhos na vida futura. E é esse o ponto que eu queria chegar com você. Homens de Deus, homens sábios, sabem que a terra que eles estão agora, que o apartamento, a casa, o terreno que eles têm, o trabalho, o aluguel que ele paga, o seu carro, a honra que eles têm, o diploma, o cargo, não interessa, tudo que nós somos, nós perderemos quando partirmos, mas nós ressuscitaremos e viveremos finalmente nessa terra para sempre, sem que nós tenhamos falta de pão, ou que nós venhamos a ter sede, ou que nós venhamos a ter tristeza, ou dores, doenças, mortes, nada disso. Vai ser uma terra onde toda lágrima é enxugada, ninguém mais tem fome de pão, ninguém mais tem sede de nada, todo mundo tem um cantinho, uma morada, ou seja, estará tudo em paz, toda dor é por enquanto, como canta Marcos Almeida, mas a alegria de Deus é daqui e até o fim e eternamente, né? Então toda dor nesse mundo, todo sofrimento nesse mundo, toda injustiça que você sofre, toda luta para vencer o pecado, tudo isso vai ter um fim. Um dia nós teremos a nossa natureza plenamente renovada e transformada. E falta pouco tempo. Se você tem lá seus 20, 30 anos, provavelmente você já viveu um terço da sua vida. Se você tem 40, 50 anos, você já viveu metade. E homens de Deus, homens sábios, vivem com um olhar na eternidade e eles então não vivem desesperados, eles não vivem ansiosos, eles não vivem frustrados com relação à sua porção nessa vida, porque eles sabem que houveram vários poderosos imperadores, vários tiranos, vários líderes políticos, como o Faraó, depois
a liderança da Babilônia, da Síria, depois o Império Medo-Persa, depois Alexandre, depois os romanos, agora nós temos as grandes potências, mas todos esses reis e esses reinos, eles caíram, e um dia então Jesus virá, voltará, e ele finalmente vai governar essa terra que tantos reis pisaram e morreram, essa terra que tantos homens nasceram e morreram, nunca mais nascerá nenhum homem, permanecerá para sempre aqui os filhos de Deus, vivendo em amor ao Pai, amor ao próximo, perfeitamente sob o governo, o reino do nosso Senhor Jesus. Então vai ser um reino de paz, de alegria, de perfeição. Então, que os teus olhos estejam nisso nesse dia, que o teu coração esteja nisso, que a tua esperança esteja no dia eterno, na eternidade, no reino de Deus, ok? Homens de Deus, homens sábios, têm o coração no reino de Deus e sabem que tudo nessa vida é finito, tanto a prosperidade quanto os sofrimentos, tanto a fartura quanto a tristeza. Como Paulo fala, devemos nos alegrar como quem não se alegra e devemos nos entristecer como quem não nos entristece, porque nós estamos esperando, essa vida vai passar, essa vida é passageira, é como um sopro, tudo passa rápido, né? E logo nós estaremos com o Senhor. Homens de Deus, homens sábios, homens santos, não perdem de vista a eternidade, o reino de Deus, que os teus olhos estejam lá. Essa é a minha palavra para você, em nome de Jesus. Um abraço e até amanhã.